Estamos de volta com o Banquete em Foco, o encontro de prefeitos com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, evento esse organizado pela AMIG e pela Granbel, e agora vai iniciar o pré-candidato pelo partido Rede, João Batista do Maris Guias. Por que o senhor resolveu encarar essa disputa, mesmo depois de uma vida já pronta na carreira política? Por que o senhor resolveu encarar um estado praticamente falido? Eu estava há 20 anos fora de qualquer atividade política, governativa ou partidária, me dedicando somente à educação básica pública como consultor, formando diretores de escolas, pedagogos e professores. Este é o meu país. Este é o meu estado. Eu fiz 70 anos, saúde boa, tenho uma vida organizada, tive ótimas oportunidades educacionais, sei governar, fui secretário municipal de Educação e de Planejamento, fui secretário de Estado de Educação, tenho facilidade para tomar decisões, gosto do diálogo, da negociação, do entendimento, mas tenho coragem para tomar decisões. Essa é uma hora dificílima. Minas vive uma crise perfeita, tempestade perfeita, uma crise econômica, uma crise fiscal, uma crise social de desemprego, uma crise moral. Nós temos um ex-governador que é réu pela lei penal, Aécio Neves, o atual governador que é rei pela lei penal, Pimentel, ambos acusados de corrupção e de lavagem de dinheiro. Isso nunca aconteceu na história política de Minas Gerais. Diante de uma situação como essa, eu fui convidado pela Rede Sustentabilidade por Marina Silva para ser candidata a governador. Eu pretendo fazer um alinhamento, uma aliança preferencial com todos os prefeitos de Minas Gerais, não é partido político, há pessoas decentes, pessoas boas, pessoas qualificadas e preparadas em todos os partidos políticos. Então, uma aliança com os prefeitos, uma aliança com os empresários de Minas Gerais, transparência total com a sociedade civil para enfrentar a crise e resolvê-la. Nós precisaríamos de 2 anos para enfrentar e superar definitivamente a crise fiscal. Simultaneamente a isso, retomar gradualmente o crescimento da economia, mas através de um governo descentralizado, participativo, que compartilha problemas e soluções e metas com prefeitos, líderes empresariais, universidades. Para isso, nós territorializamos o estado de Minas Gerais, acompanhando o desenho da AMM, que tem 41 associações microrregionais, nós as reorganizamos em 24 territórios. Eu pretendo a cada semana estar num território, conversando com prefeitos, presidentes de Câmara, líderes empresariais, universitários, diagnóstico da situação, o que vamos fazer, prioridade, responsabilidades de cada um, a contrapartida de cada um e gradualmente fomentar o crescimento econômico a partir das vocações locais, colocar o BDMG, CEMIG e Copasa a serviço do desenvolvimento e, desse modo, enquanto isso, toma as decisões referentes à crise fiscal. E, sobretudo, simultaneamente, a revolução da educação, criando inclusive uma rede de educação tecnológica de nível pós-médio para, em escolas em tempo integral, colocar os jovens das periferias mais pobres para que tenham uma vocação para o emprego com tecnologia moderna, com renda e combater com isso a criminalidade, a violência, o narcotráfico, que é uma forma de fazer política social. E vamos ouvir agora as palavras do presidente da Granbel e da AMIG, o prefeito Vitor Penido. Bem, gente, acho que dá mais uma vez uma boa tarde aqui, não altera muito não, né, que a maioria estava aqui já no primeiro encontro. Mas, para mim, é uma satisfação muito grande, né, de estar agora com esse, posso chamar de amigo, né, que já não conhecemos há muito tempo, e que é o professor, né, João Batista Maris Guias, a pessoa realmente com conhecimento muito amplo, não somente nessa parte educacional, como também a parte de administração. Já teve a oportunidade de trabalhar na minha querida Nova Lima, foi responsável por um trabalho maravilhoso nos meus governos passados, e agora, recentemente, nos meses que eu assumi, né, faltando para completar o mandato, ele esteve comigo também. E o João é o seguinte, ele realmente dispensa comentários, né? Então, eu fico muito feliz, João, de estar com você aqui, ser uma pessoa que eu acho, com certeza, tem todas as credenciais para governar o nosso país de uma forma muito transparente, correta, né, com seriedade, não é isso? Pelo seu histórico, essa que é a verdade, não é isso? Então, fico muito feliz de estar com você aqui e vamos ouvi-lo, não é isso? Mas antes, Leandro, você tem aí uma palavrinha. Vamos ouvir agora também as palavras do vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque.
Muito boa tarde a todos, a todas. Desejar as boas-vindas à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. É uma grande satisfação para nós fortalecer essa parceria com a Grambel, recebê-los aqui e nesse momento em que o país todo debate os destinos do nosso Brasil, de Minas Gerais, é fundamental que possamos conhecer melhor os candidatos para a Prefeitura de Belo Horizonte. É uma honra, uma satisfação recebê-los. Eu quero, então, em nome do prefeito Alexandre Calil, saudar e parabenizar o presidente da Grambel pela iniciativa. Então, Vitor, receba o nosso abraço. O prefeito Alexandre Calil pediu para justificar aos senhores, às senhoras, a impossibilidade do seu comparecimento, mas me determinou que viesse aqui e proferisse umas poucas palavras de boas-vindas e a saudação ao candidato João Batista dos Mares Guia, que nos traz aqui a sua plataforma de governo para a administração do nosso Estado de Minas Gerais. Então, na minha pessoa, trago o abraço do prefeito Calil e colocamos, mais uma vez, a Prefeitura de Belo Horizonte à disposição da Grambel e dos cidadãos de Belo Horizonte para que possamos exercer o mais plenamente o direito da participação, que implica necessariamente na máxima possibilidade de conhecimento dos candidatos e da sua plataforma de administração. Então, é uma honra para mim receber o João Batista, meu companheiro de partido, né, nessa tarde aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Saudar também todos e todas que aqui compareceram, tanto das administrações dos demais municípios da nossa região metropolitana, quanto os partidários que também acompanham o João Batista. Quero saudar os porta-vozes da Rede Sustentabilidade, na pessoa do Cacá Menezes, da Ana Paula Siqueira, né, na pessoa de vocês. A gente saúda a todos os militantes e militantes que aqui presentes, né. Peço licença para destacar também a presença do Apolo Lisboa, né, uma pessoa que dispensa maiores apresentações, né, um ambientalista conhecido e reconhecido nacionalmente. Muita honra para a gente, Apolo, recebê-lo aqui. Enfim, tenho certeza que vamos ter bons momentos com a apresentação da plataforma do João Batista aqui para o governo do Estado. Mais uma vez, presidente, parabéns e estamos à disposição. Nós vamos ouvir o senhor João Batista dos Mares Guia, que é pré-candidato ao governo do Estado, mas antes eu vou ler aqui o seu currículo, na verdade, um mini currículo. E diz o seguinte: João Batista Mares Guia, sociólogo e consultor educacional há 20 anos. Foi militante de 1996 até a queda da ditadura. Deputado estadual, presidiu e coordenou a campanha das diretas em Minas. Em Contagem, assumiu as pastas da Educação, Planejamento Urbano e do Meio Ambiente. Foi secretário de Estado da Educação de 1995 a 1998. Na sua gestão, Minas alcançou o primeiro lugar nacional em qualidade do ensino e do aprendizado, segundo avaliações do MEC. Liderou o processo de municipalização das matrículas de primeira a quarta série, foi o responsável pela universalização das matrículas do ensino médio em 853 municípios mineiros. Há 20 anos, fora de partidos, em 2017, João Batista foi convidado pela Rede Sustentabilidade para ser pré-candidato a governador. Senhor João, lembramos que o senhor tem até 50 minutos para expor seu plano de governo e, posteriormente, os prefeitos terão 40 minutos para as perguntas. Portanto, a palavra está com o senhor João Batista dos Mares Guia. Boa tarde a todos. Estimado amigo Vitor Penido, amigo que eu estimo e um líder político que eu admiro. Acaba de promover uma reforma administrativa profunda no município de Nova Lima. Sem essa reforma, Nova Lima viveria algo semelhante àquilo que Minas Gerais está presenciando já há algum tempo. Crise sobre crise sobre crise. Paulo Lamac, vice-prefeito, amigo, companheiro da rede. Valdir Salvador, amigo de muito tempo. Prezados amigos aqui presentes, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais,
membros da imprensa, eu assumi comigo mesmo um compromisso de, sendo eleito, é uma hipótese, e uma hipótese que está se tornando forte, ao assumir o governo, não fazer nenhuma crítica aos governantes que tiverem me precedido. Absolutamente nenhuma crítica. Não governaria olhando pelo retrovisor, porque agora, como candidato, eu tenho o dever de ter uma consciência nítida, plena, do tamanho da crise que o país, e em especial Minas Gerais, estão vivendo. Se tenho consciência disso, e sou candidato, apresentando-me como uma alternativa, liderando um grande grupo para enfrentar e superar a crise, não é razoável, se eleito, buscar legitimação política e reconhecimento criticando o passado. Infelizmente, o atual governador Fernando Pimentel, há 3 anos e meio, parece ter um gosto preferencial pela crítica ao passado. E de uma tal maneira que parece ter se esquecido no dia a dia de fazer o que se esperava dele, governar e governar bem Minas Gerais, enfrentar e superar a crise. Que crise é essa? O governador Pimentel mira no passado e diz que a crise atual não é outra coisa senão o reflexo de uma herança maldita recebida na forma de uma crise fiscal que teria sido produzida ao longo dos 2 últimos governos do PSDB, o segundo governo Aécio Neves, e, em especial, o governo de Antônio Anastasia. Essa é uma versão. Eu diria que essa é uma explicação possível, dentre outras explicações possíveis, para a crise que o atual governador encontrou ao assumir o governo no dia 1º de janeiro de 2015. Com efeito, quando Antônio Anastasia assumiu o governo de Minas Gerais, a economia brasileira, embora perdendo o ritmo anterior de crescimento, prosseguiu crescendo até o 1º trimestre de 2015, embora a recessão econômica que nos atingiu durante 3 anos tivesse início em meados do ano de 2014, especialmente no último trimestre de 2014. As receitas correntes líquidas do Estado de Minas Gerais cresceram nos 4 anos de governo Anastasia de um patamar próximo de 47 bilhões de reais até alcançar algo em torno de 92 bilhões de reais. Foi um crescimento substancial. A economia brasileira crescia, num ritmo desacelerado, como eu havia dito. Entretanto, Antônio Anastasia recebeu de Aécio Neves um comprometimento das receitas correntes líquidas com os pagamentos das folhas do pessoal ativo e do pessoal inativo, equivalente a 57% aproximadamente. Em 4 anos, ele elevou o comprometimento das receitas correntes líquidas com as 2 folhas, ativos e inativos, a um patamar de 87,4%. Disso deduzindo-se os 9% de receita previdenciária própria paga pelos servidores municipais, nós tivemos, então, algo em torno de 78% de comprometimento das receitas correntes livres com as 2 folhas de pagamento. Portanto, no governo Anastasia, passou-se de 57%, final do governo Aécio, comprometimento das receitas com as folhas, para 78%, descontados, como eu disse, os 9% de contribuição previdenciária própria dos servidores públicos. Antônio Anastasia arrebentou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo limite máximo, já com cartão amarelo, é de 60%, e o recomendável, 52%. No final do governo Antônio Anastasia,
Minas Gerais já não dispunha de recursos para bancar o custeio de maneira razoável e normal, já não dispunha de nenhum recurso para investimento, e a dívida pública já tinha ultrapassado o patamar que a Lei de Responsabilidade Fiscal recomenda de 200% do orçamento anual. Mesma coisa que multiplicar por 3 o orçamento anual. Então, nesse aspecto, Fernando Pimentel tinha razão, porém razão parcial. Ele disse que a crise fiscal foi gerada pelo governo Antônio Anastasia. Nesse sentido, ele tinha razão. Só que ele não falou de outros 2 fatos tão graves quanto o primeiro. Qual é o primeiro dos 2 fatos que ele omitiu? Que o partido dele, o PT, governara o país no período Dilma Rousseff durante 6 anos consecutivos. Ele foi, nos 4 anos desses 6 anos, os 4 iniciais, ministro de uma pasta importantíssima da Indústria e Comércio Exterior e um interlocutor preferencial da presidente Dilma. E a presidente Dilma, que herdou do presidente Lula um país razoavelmente estabilizado, vale dizer que, quando Dilma assumiu a presidência, recebeu de Lula um país com 5 milhões de desempregados. Quando ela sofreu o impeachment, Temer recebeu o país com 13 milhões de desempregados. Quando Lula passou a presidência da República, a Dilma, a dívida pública federal em relação ao produto interno bruto era de 47%. Quando Dilma sofreu o impeachment, a dívida pública federal em relação ao produto interno bruto, que é tudo o que a economia brasileira produz em um ano, tinha chegado a 74%. Quando passa de 50%, é cartão amarelo, se não cartão vermelho. Chegou num ponto crítico. Dilma recebeu de Lula um país com uma inflação alta, de 6% para o parâmetro anterior. Entregou o país a Temer com uma inflação muito alta, próxima de 11%. A taxa de juros, que antes era inferior a 7%, Dilma entregou a Temer 17,7%, a taxa de juros. A renda média do trabalhador brasileiro, que com Lula subiu, com Dilma voltou ao patamar da chamada pobreza. O país viveu uma situação muito curiosa. A desigualdade social entre as classes sociais não melhorou. Os ricos ficaram mais ricos nos anos Lula e os pobres um pouco menos pobres. Os 2 melhoraram. Então, a desigualdade não mudou, o perfil não mudou. Com Dilma, a pobreza aumentou e os ricos continuaram mais ricos. Então, Dilma reintroduziu o padrão de desigualdade que havia antes. Esse foi o legado que Dilma Rousseff deixou ao país. Criado da ideologia e somente da ideologia, que ela pegou um país economicamente organizado de modo razoável. Aliás, de modo razoável, que lá em 2003, quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, o discurso do Partido dos Trabalhadores no país é que eles haviam recebido uma gigantesca herança maldita. A herança foi tão maldita que todo o legado dos anos Fernando Henrique Cardoso foi mantido integralmente e assumido integralmente, apesar do discurso, nos anos Lula. A estabilidade macroeconômica com o famoso tripé: câmbio flutuante ou flexível, em função das oscilações internacionais, metas de inflação e superávit fiscal. Nos anos Fernando Henrique Cardoso, o PT criticava os governos de Fernando Henrique Cardoso de neoliberalismo, que tinha um superávit fiscal de 3,5% do produto interno bruto. Nos anos Lula, no primeiro governo, o superávit foi de 4,5%. Radicalizaram mais. Então, o discurso é uma coisa, as realidades são outras. Quem quebrou o padrão da estabilidade macroeconômica que vem dos anos FHC e foi virtuosamente mantido nos anos Lula foi o governo Dilma Rousseff, ao qual Fernando Pimentel serviu como um dos ministros mais prestigiados e mais importantes do círculo de decisões da própria presidente da República. Esse fato Pimentel não conta, que quando ele assumiu o governo de Minas, no dia 1º de janeiro de 2015, a crise nacional, produzida, engendrada ideologicamente pela nova matriz econômica que o PT e Dilma tentaram impor ao país, caiu no colo dos novos governadores de uma só vez. De uma só vez. Essa história, Pimentel não conta ao povo de Minas Gerais. E tem um terceiro fator, que esse é ainda mais decisivo. O governador foi eleito, recebendo a confiança da maioria dos mineiros, para governar
para resolver crises e não para lamentar heranças eventualmente recebidas. E o que ele fez? Vou dar um exemplo. Quando ele assumiu, ao mesmo tempo assumiram 3 companheiros de partido dele como governadores da Bahia, do Ceará e do Piauí. Esses 3 governadores assumiram com estados em situação fiscal complicada, porém não tão complicada ainda como a do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Esses 3 governadores do PT, Bahia, Ceará e Piauí, o que é que fizeram? Exatamente o para-casa de enfrentamento da crise fiscal. Eles adotaram, com maior ou menor intensidade, no Ceará foi maior a intensidade, o teto de gastos, que o próprio PT critica no governo Temer, só que com menos tempo, com 10 anos, em alguns casos com 5 anos. Eles reduziram o número de secretarias, eles cortaram cargos em comissão, eles fizeram auditoria da folha, eles fizeram algum tipo de reforma patrimonial, eles não pagaram reajustes salariais acima da inflação, como a Anastasia fez aqui durante 4 anos, e Pimentel, em alguns momentos, fez também. Eles enfrentaram impopularidade, greves, vaias. Houve quem julgasse que eles estavam definitivamente fora do jogo político, dada a impopularidade. Esses 3 governos do PT, vocês verem como é que a questão partidária hoje não é um foco analítico, não é. Esses 3 governos do PT, que têm chance de reeleição, eles estão cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, a administração da dívida pública em relação ao PIB estadual está dentro do parâmetro esperado, a questão de gasto com o pessoal está razoavelmente equacionado, e, além do mais, todos os 3 dispõem de 10% a 14%, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que contratou um serviço de economistas especializados que rastrearam o país e fizeram um estudo comparado de todas as economias regionais, estado por estado, e todos eles dispõem de investimento com recurso próprio de 10% a 14% do orçamento estadual. Nenhum outro estado, nem São Paulo, dispõe de um percentual tão alto para investimento com recurso próprio. Qual é a situação hoje em Minas Gerais para contrastar? Quanto é que Minas Gerais dispõe de recurso próprio para investimento? 0% do orçamento. 0% do orçamento. Qual que é o comprometimento de Minas Gerais com a dívida pública? Está no limite do limite do limite da lei de responsabilidade fiscal. Com a desvalorização cambial recente, voltou a 200% do orçamento. Ou seja, multiplica o orçamento por 3, que é de mais ou menos 100 bilhões, nós temos uma dívida pública estadual, parte dela interna, parte dela externa, de 300 bilhões de reais. 3 vezes o orçamento do Estado. Nós temos um comprometimento quase total das receitas correntes líquidas, que caíram e continuam caindo com o pagamento de folha de inativos, folha de ativos, e mesmo assim com atrasos de pagamento e parcelamento, além da expropriação ou da apropriação indébita de recursos dos municípios, que já somando educação, saúde e outras rubricas, algo próximo de 7 bilhões de reais. Moral da história. Pimentel não resolveu o déficit fiscal herdado de Anastasia, acrescentou a isso o uso dos precatórios autorizado pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, de mais de 6 bilhões de reais, para pagar folha. Em algum momento, algum governador vai ter que devolver esse dinheiro para o pagamento dos precatórios. O próprio Poder Judiciário, que decidiu liberar, amanhã, quem sabe, vai decidir o contrário, que um governador vai ter que devolver e pagar os precatórios. Deve quase 7 bilhões aos municípios, sem nenhuma perspectiva de calendário de pagamento. Provavelmente será tudo isso lançado em restos a pagar. Não paga os advogados dativos, que são aqueles quando um pobre que não pode contratar um advogado e o Estado não tem o profissional disponível, então o juiz convoca um advogado e ele é remunerado de acordo com um padrão OAB. Os advogados dativos em Minas Gerais não recebem nenhum pagamento há 3 anos e meio, e nem a restituição de créditos de ICMS a pequenos empresários é feita. Ou seja, viramos um Estado com um governo caloteiro. Essa é a triste realidade em Minas Gerais. O Estado está literalmente falido. Não só o governo Pimentel não fez o ajuste fiscal, como ampliou o problema fiscal, como na dimensão econômica, ele deu continuidade trágica a um dos maiores erros
que os governos tucanos do PSDB cometeram, em especial Antônio Anastasia. Se vocês olharem o governo Anastasia, ele termina o período dele, segundo o Tribunal de Contas do Estado, com 1.250 obras paralisadas, iniciadas no governo dele e paralisadas. Entre elas, 7, 8 ou 9 hospitais regionais. Eu visitei 3, obras no meio do mato gigantescas, hospitais regionais, dentro do plano de atendimento do SUS do Estado de Minas Gerais. São 1.250 obras paralisadas em Minas Gerais. Qual é o estado da economia legado pelo governo do PSDB ao governo Pimentel? Estado da economia que só se agravou sob o governo Pimentel. Nós somos um estado de commodities. Nós somos o país que mais produz e exporta café e somos o estado dentro do Brasil que mais produz e exporta café. Mais de 60% da produção de café. Entretanto, um dos nossos importadores, a Alemanha, é o maior produtor mundial e exportador de cafés nobres. Não tem um pé de café plantado na Alemanha por razões óbvias, pelo clima. Compram o café aqui, processam lá. Onde está o governo? Onde está o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais? Onde está o fomento à industrialização, à transformação de bens primários em bens com acabamento, com processamento industrial, para agregar valor, aumentar a riqueza do Estado e aumentar, ao mesmo tempo, o emprego e aumentar também os tributos? Nós somos exportadores de grãos. Quando vamos ao outro lado do agronegócio, que são os grãos tipo soja, nós estamos exportando ou soja e outros grãos in natura para mercados como a China, ou então farelo, ao invés de produzir integralmente, por exemplo, rações. Por que isso não acontece? Que as agroindústrias, que num dado momento começaram a se implantar em Minas Gerais, quem vai à fronteira do Alto Paranaíba, eu vim de lá agora, estive lá em 9 municípios, é só olhar Goiás a quantidade de indústrias de alimentos e de agroindústrias de produção, entre outras coisas, de rações e mais fertilizantes que migraram de Minas para lá, ou o investidor decidiu escolher Goiás ao invés de escolher Minas Gerais. Por quê? Porque nós não apenas perdemos a guerra fiscal, e independentemente da guerra fiscal, perdemos a coragem política, desde que no governo Aécio Neves, a segunda Fiat, que é a fábrica mais moderna do mundo, a Chrysler Fiat, implantada em Pernambuco, por pressão do então presidente Lula, saiu de Minas e foi para Pernambuco. E com ela a fábrica de tinta acrílica, já instalada em Betim, foi para Camaçari, porque na Bahia tinha um governo do PT. Então o próprio Aécio não teve força ou não enfrentou, não se sabe por que tipo de acordos que eventualmente tenham sido feitos, e nós perdemos, perdemos e perdemos. Na guerra fiscal, só com o Espírito Santo, a nossa taxação sobre o café de exportação é de 18%. No Espírito Santo, é de 3%. O nosso café é colhido de dia e à noite ele migra além da fronteira e aparece no Espírito Santo. A ilha marítima de Vitória, a cidade, não tem um pé de café, mas, entretanto, exporta mais café do que Manhuaçu e a região leste mineira. Por quê? Porque nós não temos política tributária focada em crescimento econômico, desenvolvimento sustentável, melhoria da riqueza no Estado e assim por diante. Quando nós vamos lá no Nordeste de Minas Gerais, onde em Nanuque nós tínhamos até pouco tempo o maior laticínio do Nordeste do Brasil, localizado no Nordeste de Minas, em Nanuque, mas era o maior laticínio do Nordeste do Brasil. Nós perdemos esse laticínio porque o empresário tentou 4 vezes falar com o governador, tentou falar com o secretário da Fazenda, ninguém o recebeu. Ele pediu uma audiência ao governador da Bahia, de qual partido? Do PT. Foi atendido em 24 horas. Recebeu a modificação da taxação de ICMS, em menos de um mês ele migrou a indústria que estava em Minas para a Bahia. Mas a bacia leiteira está em Minas, de Teoflotone até Nanuque. Mas a indústria, o processamento final, o laticínio, está na Bahia. Isso que eu estou aqui registrando, nós podemos confrontar com a fronteira com São Paulo. O que é que nós perdemos? Eu estive em Monte Sião. Monte Sião tem 900 lojas de malharias e 800 fábricas domiciliares, familiares. Eu perguntei, mas onde é que está a cadeia produtiva? Por que a produção dos fios para fazer as malhas não está em Minas Gerais? Porque em Minas o ICMS é 18%, em São Paulo é 12%. E assim, em toda Minas Gerais, nós perdemos. O que é o razoável fazer? Você não reduz a alíquota de ICMS da noite para o dia, que você cria uma crise de caixa.
Mas você negocia com as cadeias produtivas. Para isso tem que ter visão estratégica, liderança política, equipes econômicas com visão estratégica, visão política, fomentadores da riqueza e não fomentadores da tributação, fomentadores da riqueza, das galinhas dos ovos de ouro. E você vai e negocia com cada cadeia produtiva redução gradual, semestral, da alíquota de CMS. Em contrapartida, os empresários investem mais, tiram a produção da clandestinidade, melhoram a tecnologia, aumentam o volume do produto, de modo que é um jogo de todos ganhando. Você reduz a alíquota, aparentemente perde receita, mas a massa arrecadada, pelo aumento do volume de produção e de comercialização, compensa perfeitamente bem e você cria um clima de confiança jurídica, segurança jurídica, confiança subjetiva e um clima de atratividade do investimento, com um investidor, um empresário, falando ao outro que invista, que vale a pena, que aqui é um lugar onde se deve confiar, se pode confiar. Nós temos hoje o oposto, um quadro de insegurança jurídica, um quadro que não há atratividade para o investimento, nós perdemos a capacidade de competitividade e, para romper com isso, nós precisamos, em Minas Gerais, não é de choque de gestão. Choque de gestão não resolve coisa alguma. Nós precisamos, como nunca, de liderança desenvolvimentista e empreendedora para se articular com todos os prefeitos de Minas Gerais, com todos os líderes empresariais de Minas Gerais, com as 12 universidades federais que reúnem o talento na forma de ciência, que se desdobra em desenvolvimento tecnológico, que se desdobra em inovação e aproxima o capital e o mercado do conhecimento científico pela via da tecnologia e retoma o crescimento no Estado. Nós somos um Estado poderoso em agronegócio. 13% do PIB de Minas Gerais vem do agronegócio, mas a agroindústria não está junto do agronegócio. Vocês não imaginam o que Uberlândia, nesse momento, está perdendo para Goiás. Nós temos potencialidades, mas não temos realizações. E as nossas potencialidades estão diminuindo. Esse é o quadro que temos em Minas Gerais. Não bastasse, onde nós sempre fomos os melhores no país, nós hoje estamos numa posição lamentável, educação básica. O IDEB de Minas no ensino médio é 3,8, uma vergonha numa escala de 0 a 10. O IDEB de Minas no Fundamental 2, nono ano, é 4,8. Essa é a situação que Minas Gerais hoje vive. Crise, crise, crise e crise. Isso tem histórias, múltiplas causas, e no plano político, nós temos um fenômeno que eu chamo de oligarquização da prática da política em Minas Gerais. Criou-se uma subcultura oligárquica. Como é que essa subcultura hoje se manifesta em Minas Gerais, puxando Minas para o atraso? Nós temos os poderes republicanos constitucionais, chamados poderes de Estado, que não são poderes de governo, o poder judiciário, o poder legislativo, o Ministério Público, que se instaurou desde a Constituição de 1988 como uma espécie de quarto poder. E temos em Minas Gerais, curiosamente, um órgão que é de assessoramento do Legislativo, mas que se emancipou com soberania e virou uma espécie de poder paralelo, que é o Tribunal de Contas do Estado, com um orçamento hoje de 829 milhões para auditar contas. 829 milhões ano, o orçamento do Tribunal de Contas. O Poder Judiciário e esses poderes que eu nominei, ao invés de serem poderes que defendem o cidadão contra o arbítrio do Estado, eles, em nome da meritocracia, porque entram por concurso, no caso dos poderes da área do judiciário, se transformaram numa aristocracia. Ao invés de aristocracia com o tempo, se transformaram numa oligarquia. E da oligarquia caminham rapidamente para a tirania, na medida em que acumulam privilégios, adquirem uma fisionomia de castas medievais de privilégios, lembrando a pré-revolução francesa, sinalizando para a sociedade que a desigualdade é um padrão normal nas relações das pessoas e das classes sociais entre si. Eles estão radicalizando a desigualdade no Estado. Eles são hoje promotores e reprodutores da ampliação das desigualdades sociais na medida em que acumulam privilégios. No governo do Anastasia, houve uma distribuição farta de privilégios a esses poderes de Estado. No governo Pimentel, continua uma distribuição farta de privilégios a esses poderes de Estado. Isso não é radicalismo. Ou nós enfrentamos isso, negociando, conversando, mas tomamos decisões, ou vamos todos virar reféns dessa situação e não haverá solução.
Quando chegarmos a um ponto de não haver salário para pagar nem parcelado, que é todo mundo na rua, inclusive invadindo o supermercado porque tem fome em casa, aí nós vamos chamar o exército? Nós vamos tolerar cidadão morrendo, que está desesperado, porque não tem trabalho, não tem renda e tudo mais? Eu estou radicalizando? Não estou radicalizando. Nós estamos próximo de uma situação como essa. E pior, o governador Pimentel dispôs. O governo Temer é tudo aquilo que todos nós pensamos. É uma infelicitação à nação ter um tal governo. Mas a área econômica do governo propôs um pacto com os governos estaduais, propôs um ajuste fiscal em parceria. O único governo que não aceitou isso foi o governo de Minas Gerais. O único que não aceitou, porque envolvia a questão previdenciária. Você não ouve o governador e o ex-governador. Aliás, vocês vão ter oportunidade aqui e dificilmente vocês vão ouvir os meus colegas pré-candidatos a governador falar da questão previdenciária. Ah, porque a questão previdenciária é impopular, ela não dá voto, então nós vamos ocultar da cidadania essa questão? O país injeta 280 bilhões por ano para cobrir o rombo previdenciário federal. Tira da segurança, tira da educação, tira da saúde, tira da infraestrutura, e mesmo assim não dá, aumenta o estoque da dívida pública federal em relação ao PIB para cobrir o buraco previdenciário. Enquanto acontece isso na esfera federal, em Minas Gerais, você sabe qual é o comprometimento anual das receitas correntes líquidas, que não chegam hoje a 100 bilhões, com a folha previdenciária no estado de Minas Gerais? 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais. Arrecada mais ou menos 10 ou 11 bilhões. Um déficit, portanto, de mais de 10 bilhões ano na questão previdenciária. Sabe o que os governadores do PT, Bahia, Ceará e Piauí fizeram na questão previdenciária? Reajustaram a contribuição previdenciária dos servidores públicos. Ela era de 11%, em Minas é de 8% ou 9%, passou para 14%. O que fizeram Anastasia e Pimentel? Deixaram congelados no patamar de 8%. Anastasia ainda criou um mecanismo que permite aos policiais da Polícia Militar, nós prezamos a Polícia Militar, mas vamos separar uma coisa e outra coisa, a instituição e os privilégios. A contagem de tempo trabalhado antes de ingressar na carreira da Polícia Militar, chama-se averbação, para os fins de aposentadoria. Aposenta-se na Polícia Militar com 45 anos de idade, coronéis com 48 anos de idade. Merecem ganhar 30 mil reais? Talvez mereçam, porque 30 mil reais é um salário de um professor titular da Universidade Harvard, que é a melhor universidade do mundo, com 15 anos de casa e uns 4, 5 livros publicados. Não que um coronel não mereça, mas aposentar-se aos 48 anos de idade, são 64 coronéis na ativa, 1.080 reformados. Nós aguentamos pagar essa conta? Eles vão falar esse assunto aqui? Eu gostaria que eles falassem dando nome. Não estou brigando com o coronel, tem até alguns coronéis que são amigos, pessoas que eu prezo muito. Uma coisa eu separo a pessoa, outra coisa é a questão institucional e a questão de Estado e a questão social. Nós não temos condição de manter uma situação como essa. A questão é, governador eleito, antes de tomar posse, tem que se alinhar com os demais governadores e, juntos com o presidente ou a presidente eleita, promoverem uma luta nacional de informação e esclarecimento para que produzamos em um ano, de maneira razoavelmente consensual, um projeto de reforma previdenciária nacional e um projeto de reforma tributária nacional. Que sem um projeto nacional de reforma previdenciária e um projeto nacional de reforma tributária, mesmo que façamos em cada estado o para-casa perfeito para enfrentar e superar a crise fiscal, ela volta de outra forma. Ela volta de outra forma, porque é o problema das aposentadorias precoces e o volume de crescimento do comprometimento das receitas com a folha de aposentados não para de crescer em razão da constante demográfica que nós temos hoje no país. O país está envelhecendo. Nada disso foi enfrentado. Aqui eu tenho que fazer justiça. Não é só pelo governo Pimentel, também pelos governos do PSDB. E são esses candidatos que estão se apresentando com uma polarização em torno da qual Minas Gerais deveria se definir. Eles é que geraram a crise. Se eles geraram a crise e não a assumem, eles estariam preparados para enfrentar a crise que eles geraram? Não estão. Não estão. Não é só uma questão técnica, é sobretudo uma questão de liderança desenvolvimentista, e vou dizer mais, não apenas liderança política, mas uma liderança moral.
que tenha reputação, credibilidade, biografia, história e capacidade de agregar forças sociais, como os prefeitos, como os empresários, como os líderes espirituais, como as 12 universidades federais que há em Minas Gerais, para juntos promovermos a mudança, mas com base em quê? Com base na informação verdadeira, com base no esclarecimento, com base no diagnóstico duro, difícil da crise como a temos. Eu estou preparado para 2 anos iniciais de suor, lágrimas, impopularidade, vaia, grandes dificuldades, mas estou preparado. Estou preparado. Eu lhes asseguro que, eleito, em meu governo não ocorreria greve de funcionário público armado. Se ocorrer, ela dura 24 horas no máximo e é debelada completamente com base na lei, na paz, na aplicação da Constituição, mas com a severidade que o caso merece. Porque o caso é um caso matemático de informação. Não há mágica, não há saída. Não há saída. Nós vamos ter que fazer uma reforma profunda, vai ser duríssima, durante 2 anos, mas para tirar o país, o Estado, da crise fiscal e, simultaneamente, retomar o crescimento econômico, para chegar ao desenvolvimento sustentável. Aí eu passo à segunda parte. Retomar o crescimento econômico após o enfrentamento da crise fiscal. Nós temos um modelo, que não é só uma coisa teórica, uma coisa prática, que se baseia no desenho que a Associação Mineira de Municípios faz de territorializar Minas Gerais em 41 territórios de agregação de municípios, segundo bacia hidrográfica, contiguidade geográfica, homogeneidade econômica e assim por diante. Reduzimos isso a 24 territórios. É o meu modo de trabalhar, como eu fui secretário de Estado de Educação, eu fazia isso. Eu pretendo, a cada semestre, a cada semana, estar num desses territórios. Ali me reunir com a criação de um Conselho de Desenvolvimento Regional Sustentável, com os prefeitos do território, presidentes de Câmara, líderes empresariais, reitores de universidade e líderes espirituais, para ter a chancela moral dos acordos. Diagnóstico, situação, compromissos, metas que possamos cumprir, de retomada do crescimento econômico. BDMG, que capta recurso no BNDES. Como é que nós vamos fomentar em toda a região leste de Minas, em todo o sul de Minas da Mantiqueira, numa parte do sul de Minas, perto de Poços de Caldas, em todo o Jequitinhonha e norte de Minas, a agricultura familiar, que tem um peso expressivo social e econômico em Minas Gerais. Introduzir crédito subsidiado para a agricultura familiar, não apenas o Pronaf, mas também criar uma carteira no BDMG, inovação tecnológica para irrigação por gotejamento, microaspersão e assim por diante, captação de energia solar para libertar o agricultor familiar da conta CEMIG, orientação da Emater para que ele possa aumentar a produção, aumentar a produtividade e atrair o jovem filho do agricultor que está envelhecendo para ter emprego, renda, geração de riqueza como um empresário empreendedor na agricultura familiar. Se faz assim na Europa, no Brasil já há lugares que se faz assim, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, já se faz dessa maneira devido à cultura das cooperativas que nós não temos aqui. Então, fomentar e revolucionar a agricultura familiar como produtora de alimentos. O agronegócio, levar, não o Estado, mas ajudar a atrair, num clima de confiança, num clima de segurança jurídica, num clima de aproximação com o produtor, a agroindústria no campo. O agronegócio só se expande se a agroindústria está do lado. Se tem a agroindústria, você tem a transformação em produto final, processado e enriquecido com valor agregado, para exportar não commodities, exportar produto final industrializado na agroindústria. Sem a agroindústria, a alternativa do agricultor é exportar commodities. Enfrentar isso firmemente. Isso vale também para a mineração. Minas é um estado que tem um peso específico da mineração desproporcional às potencialidades de desenvolvimento expandido de Minas Gerais. Nós estamos caindo na indústria, aumentando no agronegócio, melhorando na agricultura familiar, expandindo muito no serviço, reduzindo na indústria, e isso dá um peso desproporcional à mineração. A mineração é bem-vinda, mas nós temos que observar os mandamentos ambientais, com flexibilidade, é verdade, para não matar a galinha dos ovos de ouro, mas também não matar a galinha dos ovos de ouro significa não violar a natureza, não violar os mandamentos ambientais. Nós temos que fazer essa compatibilização. A Vale do Rio Doce, em Mariana, nos deu o exemplo de como é preciso que haja mais do que entendimento e negociação,
uma mudança cultural profunda no sentido de ecologizar os negócios. Não é matar a galinha dos ovos de ouro e impedir a expansão e o crescimento e o desenvolvimento, mas ecologizar os negócios. Isso é crucial. E o crescimento da mineração não é nenhum defeito dela, é em razão da falência da industrialização em Minas Gerais, da redução da industrialização e a não expansão da agroindústria no campo onde está estabelecido o agronegócio. Nós queremos pactuar região por região. Durante esta pré-campanha, como eu fiz na semana passada, eu visitei a cooperativa de produtores de Iraí de Minas, formado por agricultores gaúchos que vieram para Minas na década de 70, como também em Chapada Gaúcha. Para entender o cooperativismo, lá eles mantêm um consórcio de produtores do agronegócio de gestão compartilhada das águas para compatibilizar negócio e meio ambiente. Visto lá, o que eu tenho visto, a produção de café, como é que as pessoas querem expandir, mas não tem presença do BDMG, não tem presença solidária dos órgãos públicos, não tem presença solidária do sistema estadual de agricultura, que já foi o melhor do país em tempo passado, na época de Alisson Paulinelli, e isso durou até o fim da década de 1990. Então, queremos retomar, região por região, o investimento, um ambiente de negócios, as parcerias com as universidades, fazer inovação, introdução tecnológica, gerar riqueza, gerar emprego. Simultaneamente, uma revolução na educação. Não apenas voltar a ser o melhor Estado em qualidade do ensino e do aprendizado, na parceria com os municípios. Aliás, eu tenho um material que eu vou depois deixar uma cópia com cada uma das pessoas aqui presentes, que é a nossa proposta para a educação do Estado de Minas Gerais, culminando com a criação, em parceria com o mercado, com os empresários e ajuda internacional, de uma rede de escolas tecnológicas em tempo integral, de nível pós-médio, depois do ensino médio e antes da universidade, tanto no campo para o agronegócio e a agricultura familiar, como na cidade, para que os jovens das famílias pobres das periferias tenham alternativa, não a miragem da universidade, que por razão socioeconômica não alcançariam, mas a possibilidade de formar uma profissão com certificação semestral, uma profissão com agregado tecnológico, para entrar no mercado, ter renda e, tendo renda, inclusive, se desejarem no futuro, até fazer um curso superior. Isso é uma política indireta de segurança pública muito bem feita. E, por fim, terminando, segurança pública, problema prisional, separar o joio do trigo. Uma coisa é o bandido barra pesada. Esse é penitenciária, casa de detenção, isolamento com parede de vidro e os familiares dos advogados com parlatório controlado para não viverem os pombos correios do narcotráfico a partir de dentro da prisão. Outra coisa são os outros tipos de detentos e de condenados, que não são bandidos, que devem ir para as APACs, que tem uma em Nova Lima muito bem sucedida, outra em Itaúna, outra em Salinas e assim por diante. Em cada município, se possível, que é barata, um custo por presidiário muito mais barato, 90% dos detentos em APAC nunca mais voltam ao crime, 90% dos detentos em casa de detenção e penitenciária voltam ao crime, esses de cá estão próximos das famílias, têm assistência e encaminhamento para emprego e renda. Então, resolveríamos o problema prisional. Segundo, não é legalização, é a descriminalização do consumo de drogas, porque a criminalização está fomentando o aumento do consumo e montando uma indústria de corrupção, e, além do mais, enchendo as cadeias de jovens pobres, pretos ou pardos, das periferias, filhos de lavadeiras, de empregadas domésticas, de pessoas do povo, que não têm outra alternativa. Então, nós temos que chegar com a escola em tempo integral, com curso tecnológico, mas também descriminalizar como se faz no mundo. E ex-presidentes como Fernando Henrique Cardoso estudam esse assunto e recomendam essa política. Isso ajudaria demais a combater o aumento da criminalidade e da população carcerária. E, ao mesmo tempo, nós temos duas polícias. A questão não é uma contra a outra, eliminar uma e ficar a outra. A questão é racionalizar. A Polícia Civil pode ter o tamanho que tem, se concentrar nos municípios de 30 mil habitantes e menos. A Polícia Militar está em todos. Nós temos quase 500 municípios com menos de 15, 12, 10 mil habitantes. E os oficiais da Polícia Militar têm 2 cursos superiores, o de polícia e o curso de direito. Eles podem fazer o ciclo investigativo. Eles podem substituir o papel do delegado nas cidades menores. E a Polícia Civil poderia funcionar como uma polícia federal dentro de Minas Gerais, uma polícia estadual com o perfil da federal.
crimes mais graves, que a Polícia Militar não dê conta de fazer a investigação, você desloca equipes e, em solidariedade, fazem o trabalho. Unificar a polícia científica, unificar o serviço de inteligência, unificar as informações e a logística e trabalhar em cooperação. Para isso tem que ter governador que nunca conseguiram unificar o trabalho das duas polícias com uma linha solidária. Para cumprir o tempo, eu deixo o restante para o debate. Obrigado. Bom, portanto, agora os prefeitos terão 1 minuto para suas perguntas e o pré-candidato terá 3 minutos para a resposta de cada uma delas. Pois não? Eu quero parabenizar pela exposição, boas propostas, mostrando que tem experiência e capacidade para estar assumindo o governo de Minas, uma explanação que eu concordo em quase tudo. Eu só queria fazer a pergunta com relação a essa questão dos inativos. O governador Fernando Pimentel informou há dias atrás, ele nunca tinha admitido isso, que o problema da falta de receita do Estado são os inativos. Como solucionar esse problema? O problema não são os inativos. O problema é a inépcia do governo, que não enfrentou os problemas fiscais, não enfrentando os problemas fiscais, agravou a crise de estagnação econômica, e agora é muito fácil, no ocaso do governo, encontrar um bode expiatório e dizer o problema é a folha de inativos. O problema não é a folha de inativos, o problema é a omissão do Pimentel, do Anastasia, do Aécio, diante do problema fiscal, cujo centro de gravidade é o problema previdenciário, que todos nós sabemos que a idade média do brasileiro está aumentando rapidamente a cada ano. Nós estamos num país, como se diz em demografia, um país velho. A idade média aumenta, nascem cada vez menos crianças e os mais idosos vivem cada vez mais, a longevidade aumenta. Então, nós vamos chegar até por volta de 2050 a algo em torno de 260 a 270 milhões de habitantes. Vamos ter uma década de estabilidade da população, depois vamos começar a diminuir o tamanho da população. Quem vai nos salvar da crise econômica lá na frente, que nós vamos ter o mesmo tanto de população idosa e população jovem, vai ser os que virão de fora. A superpopulação africana vai nos salvar como salva a Europa para fazer trabalho onde não há mais mão de obra disponível. Então, esse é um problema real. Como enfrentá-lo? Primeiro, eu falei, a reforma previdenciária em nível nacional. O que é a reforma previdenciária? Se a idade mínima para aposentadoria vai ser 65 anos, 64, 63, 62, 61 ou 60, essa é uma questão a discutir, contanto que não seja abaixo de 60 anos, provavelmente mais perto de 65 anos. Ora, quem já está no processo, não é justo que agora seja surpreendido com a seguinte notícia: você iria se aposentar aos 52 anos de idade, e você vai se aposentar agora aos 65 anos de idade. Não, você tem que ter uma regra de transição. Uma regra de transição. De tal maneira que os mais jovens, daqui a uma década, quando ingressarem, já entrem na nova regra por completo, mas os que estão no percurso têm uma regra mais suave de transição. Mas a mudança estrutural está sendo feita. Segunda questão fundamental. Segunda questão fundamental. O que está, você não vai mudar. Mas daqui para frente, todas as aposentadorias dar-se-iam através do sistema do INSS. O máximo de pagamento de aposentadoria seria o topo do INSS, como os mortais comuns neste país, que não chega a R$6.000. Nós temos 29 milhões de brasileiros com aposentadorias até R$6.000, a imensa maioria deles com um salário mínimo e meio, e temos 1 milhão de aposentados com uma média de R$22 a R$23.000. Isso é desigualdade demais para um país em si já tão desigual. Daí para frente, todos seriam mortais comuns, do magistrado ao deputado, ao senador, ao governador, ao prefeito, todos aposentando pelo INSS. Então, você vai ter prudência para fazer economia ao longo da vida, gerando, inclusive, renda familiar, para fazer uma capitalização ou poupança aplicada na forma de uma aposentadoria, ou, se você quiser, você saca, cria o próprio negócio, tem uma renda adicional, como é no mundo inteiro. Portugal fez isso, a Grécia fez isso, no Chile se fez isso, no mundo inteiro funciona dessa maneira. É impossível
manter o sistema previdenciário atual. Senão, nós chegaríamos a um ponto que as jovens gerações já estariam condenadas a trabalhar e ter renda para pagar um nível de impostos tão alto para subsidiar a aposentadoria, enquanto que os aposentados ficariam na dependência da renda dos jovens, numa situação de impossibilidade matemática de pagamento. Isso é matemático, ou faz, ou faz, ou faz. Não há opção. Agora, no caso de Minas Gerais, eu prefiro perder voto do que não dizer a verdade às pessoas. É insustentável manter a contribuição previdenciária atual do servidor público de Minas Gerais num patamar inferior a 10%. Se será 10, 11, 12, 13 ou no máximo 14, eu não sei tecnicamente aqui dizer. Se vamos fazer um aumento gradual, agora eu gostaria muito de ter oportunidades no futuro de debates entre os candidatos para sabermos o que cada um vai falar. E vamos fazer a continha matemática. Eu sou bom na conta matemática na hora, de memória. Vamos fazer a continha para ver se sustenta. Vamos com os dados na mão para ver se sustenta. São temas que eles não querem abordar. O Anastasia não fala da crise fiscal, que é corda em casa de enforcado. O Pimentel nem se fala. Os demais não falam no problema previdenciário, como se ele não existisse. Como é que eles vão enfrentar a crise fiscal? Se não falarem sobre isso e não tiverem propostas sobre isso, o omisso que for eleito, ele não dura 6 meses no governo. Ele não dura 6 meses, que não vai ter nem estatura moral, porque não falou nem a verdade durante a campanha. É hora de esclarecer a cidadania, a realidade é essa. Não tem opção. Não é conhecimento de opções, eu vou tomar uma decisão mais, digamos, moderada. Não tem. A crise é de tal ordem que tiraram de nós a oportunidade de uma opção mais moderada. Temos que fazer justiça, mas qualquer via para fazer a justiça hoje é uma via dolorosa. Infelicíssimamente, é uma via dolorosa. E quem disser o contrário está auto-enganando-se e, pior ainda, enganando os outros. Estamos na pergunta dos prefeitos. Queria fazer uma observaçãozinha aqui. O professor João Batista, eu concordo com tudo que você falou aí, mais alguma coisa, está certo? Que é verdade. O país nosso, eu tenho falado hoje, já como deputado federal, eu falava sobre isso, que nós estávamos caminhando para um buraco e depois não tinha como sairmos desse buraco. E se hoje não tivermos reformas a nível federal, a nível estadual, profunda, aonde vai doer, dói, e muito, que daqui, nós não temos como pagar essas pessoas daqui 5 anos ou 4, não é isso? Eu não gosto de... A pior coisa é você falar a respeito de ações que você faz, né, que é obrigação da gente. Mas hoje, se eu não tivesse feito a reforma administrativa que eu fiz, e até com certo acanhamento, que eu tinha que ter feito até um pouco mais ainda, a prefeitura hoje estaria com 2 meses de salário atrasado. Isso é uma cidade que tem uma receita estúpida. Nós temos uma renda per capita orçamentária de R$ 450 por mês. Da mesma forma que eu faço essa crítica, não é aqui, isso eu não me preocupo, eu sou igual a você, eu falo as coisas, aquilo que eu sinto, né? Os absurdos que é com o Poder Legislativo. Você pega uma Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 1 bilhão e 200 milhões que gasta por ano. Você pega uma Câmara Municipal aí de Nova Lima, é quase 30 milhões com 10 vereadores. O custo de cada vereador é R$ 250 por mês. Não, R$ 250 por mês, cada habitante. Cada habitante. Falou? O custo de um deputado federal aí, que assusta a gente, é R$ 23. Tá certo? Então, você vai olhando essas coisas, e aí você vê o problema da saúde, que não tem como atender. Graças a Deus, Nova Lima hoje, posso dizer que não tem mais fila. Tem, sim, ainda alguns atrasos, porque quem pegou com 10 mil procedimentos, hoje não tem fila mais nos postos de saúde. Os exames são feitos, tanto de imagem, estão credenciando ali, meu secretário está aqui de saúde, pode confirmar isso aqui, da educação está aqui. São 19 mil refeições por dia. Você esteve lá no princípio do meu mandato. São 19 mil refeições que nós fazemos, não é terceirizamos, não. Se fosse terceirizar, era 5 pau. A nossa custa 1,80. E com toda balanceada. Essa que é a grande verdade. Então, se nós, gente, não tivermos a coragem de enfrentar isso, como o João Batista está fazendo, pode ter certeza que quem vai pagar isso são nossos netos, filhos, não é isso?
país, do jeito que está aí, ficou insuportável. Medidas drásticas têm que ser tomadas. Vai doer, sim. Mas, se não doer agora, dói daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Não é não? Então, acho parabéns pela sua fala. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim, você já te conheço há bastante tempo, né? Que as coisas que você fala, pode perguntar aos meus assessores, o que eu falo, isso quase toda hora, e como deputado eu falava a mesma coisa, não é isso? Mas você tem uma facilidade muito grande de expressar, de colocar as coisas, né? E você fala tudo aquilo que hoje o Brasil precisa de acontecer. Se não acontecer, gente, não consegue suportar mais isso aí que está aí. E hoje está pegando só os mais pobres, mas amanhã vai pegar a classe média. Aliás, já está pegando a classe média, não é isso? Então, parabéns pela sua manifestação, pelo seu posicionamento. Eu fico muito orgulhoso e eu gostaria que todos os outros candidatos usassem a mesma franqueza e a transparência que estão usando aqui. Correto? Eu tenho certeza que o nosso Estado muda. Vai mudar. João Batista, eu estou aqui para falar em nome do município minerador, fui convidado por Vitor, e eu sou muito disciplinado, eu sei muito reconhecer meu lugar e onde eu devo falar e calar. Mas eu vou pedir a Vitor, que já me conhece, para dizer o seguinte: nós estávamos com medo de promover o debate nesse momento. Eu mesmo me dirigi a Alba e Estael, que são as 2 gestoras da instituição, para dizer, acho que erramos. É cedo, um Estado desmotivado, um país desmotivado, que há 3 anos liga a televisão, você só vê desmando e corrupção, uma sociedade civil completamente desestimulada, a não ser os radicais que têm as suas causas pessoais, muitas vezes em detrimento das causas do próprio país, e achei que não valia a pena. Nós não estamos aqui elegendo as nossas preferências, né? Mas eu gostaria de pedir licença ao Vitor para dizer o seguinte: acho que a eleição do Estado está pautada. Eu achei que ninguém ia ter pauta para a eleição do Estado. Você fez diagnóstico e apresentou proposições. Você foi preciso nos problemas que nós temos e, de uma maneira honrada, ética, falou de gestores sem ofendê-los pessoalmente, apenas a condição que cada um teve para gerenciar o Estado como deixou. Você foi preciso em relação ao que nós conversamos ali dentro da sala, de que o Estado precisa de um surtado pelo aspecto de desenvolvimento econômico. Um surtado, eu te falei há poucos minutos ali dentro. Se nós não tivermos um outro Juscelino Kubitschek atual, o próximo governador do Estado deveria trocar o seu codinome de governador por síndico da massa falida. Exclusivamente síndico da massa falida. Porque se ele não tiver esse surto de desenvolvimento inteligente, concatenado, pensado, auditado, monitorado, como você falou há poucos minutos, de nós traçarmos um decréscimo da carga tributária semestralmente ou anualmente e deixarmos que você cresça a produção e não cresça a necessidade de tributar a produção, e que o volume de impostos seja o reflexo de um volume grande de riqueza que está sendo gerado, e hoje é o contrário. Eu faço uma grande dívida e depois atribuo a você a obrigação de pagar. Você falou, a cada semestre nós vamos avaliar, e se esse comportamento estiver sendo correto, e eu acho que ninguém vai perder a oportunidade de, ao ser premiado com uma carga tributária menor, mostrar o seu espírito empreendedor e transformar esse ganho tributário em ganho de geração de emprego, de produto, de agregamento de receita, etc. Tal, pode ser aí a revolução que o Estado precisa. Antes de falar propriamente da MIG, tem algumas pessoas que a gente conversa. Eu, quando fui prefeito a primeira vez, era um menino, eu tinha 23 para 24 anos de idade, muito diferente do que é hoje. Não temos o denuncismo barato, idiota, que virou hoje em dia, de quem está fora do poder quer chamar quem está dentro de ladrão, e quem está dentro de ladrão é refém do que está lá de fora e tem que remunerar as bocas do lado de fora para não sair do poder. Virou esse jogo idiota, infantil, bobão, né, imaturo. Mas o Vitor estava falando aqui, e você nos falou agora, e você nos falou, não, você nos deu dados, comprovado pelo levantamento que o Vitor fez aqui, que a capacidade de investimento do Estado hoje é negativa. Se você colocar hoje que a capacidade é 0 e que ele não gera novas receitas a cada ano e que as demandas sociais crescem, a nossa capacidade de investimento é negativa. Ela não é mais 0, ela é negativa a cada mudança de ano civil. É real, não tem o que mudar.
Mas eu fui de uma época ainda onde as prefeituras, especialmente as nossas cidades mineradoras, gastavam 25%, 30%, 36% do orçamento com gasto pessoal, e, naturalmente, todos os seus encargos, etc., e sobrava esse investimento para você, de fato, começar a transformar a sua cidade. Hoje, a média do que a gente se escuta aí é que estamos esbarrando nos 50%, 51%, 52%, que é o limite prudencial determinado pelos tribunais, que já é um fracasso. Não há outra saída. Quando falam assim, nós estamos aproximando o Rio de Janeiro, que virou aquela falência, muito traduzida na violência que a televisão externa, etc. Mas não é só essa falência do Rio de Janeiro. Agora, nós esquecemos que a capacidade de recuperação do Rio de Janeiro é 10 vezes maior que a nossa. Tem um mercado consumidor muito maior, cidade portuária, royalty de petróleo é indiscutivelmente mais alto do que royalty de mineração, uma matriz econômica muito mais diversificada, o maior recebedor de turismo internacional da América do Sul, etc, etc, etc. E o que é que nós somos? Um país, um estado concentrado em commodity agrícola ou mineral, que assentamos confortavelmente na matriz econômica mineral e achávamos que nós éramos alguma coisa. Daqui a 120 dias, o Pará é o maior estado minerador do país. Quando nós começamos a falar isso na AMIG, há 15 anos atrás, que o nosso maior concorrente era a Austrália, que tinha o mesmo nível qualitativo do minério de ferro, mas estava mais próximo dos estados, dos países consumidores, fora 20 anos atrás, há 10 anos, nós começamos a falar assim, o maior concorrente de Minas Gerais é o Pará. Trocou da Austrália. E nós continuamos assentados, comodamente, confortavelmente e burralmente falando, numa atividade mineral e agrícola, achando que isso é o bastante para desenvolver um estado de 853 municípios, com realidades econômicas das mais diferentes que vocês podem imaginar, e achamos que íamos sobreviver. Falimos. Nós falimos. É porque ninguém ainda teve coragem de falar, como o primeiro candidato está falando. Falimos. E aí eu vou metaforear o seguinte: se você, ou se um deles for eleito como síndico da massa falida, o que é que faz um síndico de massa falida? Preserva o patrimônio, dá manutenção nele, elege os credores, os quirografários, que são os empregados, depois os preferenciais, que são os fornecedores, e, por último, os comuns, que são cidadãos. Alguém vai ter que perder. Alguém vai ter que perder, senão nós não vamos recuperar a massa falida. Essa planta econômica que é o Estado de Minas Gerais está falido. Alguém vai ter que pagar, então é melhor dividir a conta entre nós todos, com uma liderança ou algumas lideranças inteligentes, verdadeiras, altivas, preparadas e que tenha paciência sacerdotal de querer ser alguma coisa no país. Porque eu, por exemplo, já desisti há mais de 10 anos. Não candidato há mais de 10 anos. Não vale a pena. Então, João, queria só corroborar com você a respeito das cidades mineradoras. Precisamos de um plano de desenvolvimento econômico específico para cidades mineradoras, que são cidades de economia finita e de aviso prévio. O Estado, há anos, não faz o seu dever de casa na aplicação correta da CEFEM, que foi instituída pelo presidente Collor no decreto 01 de 91, e que nós éramos prefeitos liderados pelo Vitor, e que tinha o objetivo de transformar royalty de minério e CEFEM em infraestrutura para que as cidades mineradoras e os estados se tornassem atraentes a médio prazo para novos negócios, para não falirem a longo prazo. Não foi cumprido, perdemos mais de 20 anos. Agora acabamos de ter uma grande conquista, liderada de novo pelo Vitor, transformando os royalties do Brasil, que eram os piores do planeta, os melhores resultados econômicos de mineradoras se dão aqui. E os royalties mais baratos do mundo também se pagavam aqui. Acabamos de diminuir um pouco essa distância, mas não vai ser o bastante se o Estado não liderar um processo de desenvolvimento econômico focado nas cidades mineradoras, para que a gente atraia novos negócios, para que a gente faça uma mineirização de produtores dos insumos das empresas mineradoras. Você disse aqui há poucos minutos que nós produzimos farelo, enquanto Goiás virou esse espetáculo na produção de rações, etc., 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 num mercado, ao contrário de mineração, infinito.
porque nós estamos crescendo cada vez mais. Nossa condição agrícola, pecuária, etc. Eles é que estão certos. Não sei se você sabe, mas num dos Exposibrans, que é realizado a cada 2 anos em Minas Gerais, a AMIG, não sei se mais 2006 ou 2007, fez uma pesquisa de porta em porta de todos os expositores que estavam no Exposibran em Minas Gerais para verificar se os produtores de insumo e serviços da mineração brasileira estavam no nosso estado ou no Pará. Quem produz correia transportadora, máquina, equipamento, tecnologia, etc., etc. Ao final da pesquisa, depois de termos entrevistado todos os donos de estandes que estavam lá, ter pego cartão de um por um e portfólio da empresa, mais de 70% dos produtores de insumos e serviços que suportam a atividade de mineração estão fora de Minas e do Pará. Mais de 70% Minas e o Pará consomem insumos e serviços em mais de 70% de fora do seu estado. Olha que estupidez. Olha que falta de política de atração de negócio, de liderança desenvolvimentista, etc. e tal. Então, nós precisamos de contar com um governador lúcido, com diagnóstico, que prepare os municípios do estado para esse grande passo econômico, que seja um surtado, um outro Juscelino Kubitschek, que alguns idiotas que o sucederam diziam que ele deixou dívidas para o Estado. Ele não deixou dívidas, ele deixou parcelamento dos investimentos que ele fez. Se alguém que viesse depois tivesse feito, em parte, proporcionalmente o que ele fez, hoje nós seríamos o melhor país do mundo. Nós precisamos de alguém ético, independente, ousado, futurista, surtado, que queira pautar o desenvolvimento do Estado. Então, os municípios mineradores esperam que tenhamos um governador com capacidade lógica de entender a nossa condição de dependentes da atividade de mineração. Vou encerrar a minha fala dizendo para você o seguinte: está aqui, Vitor, onde a história de... Não vou falar da mineração, não, porque ele não é tão velho, não é? Ele é médio. Mas a história dos municípios mineradores do Estado se confunde com a liderança do Vitor, dos municípios mineradores. Ele sabe do que eu vou dizer aqui agora. Nós tivemos, durante os últimos quase 30 anos, pedindo favor aos secretários de Fazenda e aos governos dos estados para nos ajudarem a fiscalizar a evasão fiscal que as grandes mineradoras fazem no estado, pedindo favor, mendigando aos governadores assim: me autorizem a mandar um secretário de Fazenda em uma das dezenas de reuniões que nós realizamos no Ministério de Minas e Energia, na Secretaria Nacional de Mineração e Geologia, para nós conseguirmos, pelo menos, debelar a grande sonegação que acontece no país. A AMIG acabou de promover um encontro agora, há 20 dias, o segundo encontro de municípios mineradores do país. E a Receita Federal e o Instituto de Justiça Fiscal nos deixaram boquiabertos, que se ainda fosse gago a gente conseguiria expressar alguma coisa, nos deixaram atônitos e boquiabertos com a sonegação espetacular que o Estado e o país concorda que haja no nosso segmento, e agora acabou de mostrar que na agricultura também, você viu aí grandes cafeicultores com mais de 500 milhões de reais de sonegação de tributo, mostrando que as mineradoras de grande porte no país pegam o minério brasileiro, vendem pela metade do preço para uma das suas afiliadas nos paraísos fiscais, e lá elas colocam o preço cheio no minério e vendem ele para os países asiáticos, etc., etc. Em apenas um exercício, o Instituto de Justiça Fiscal do Rio Grande do Sul apurou que há um subfaturamento de 32,6 bilhões nesse subfaturamento da economia mineral, que gerou ao Estado, em um ano fiscal, 1 bilhão e 300 milhões de dólares de prejuízo. Só isso seria o bastante para diminuir o déficit do Estado, etc. e tal. Então, a AMIG pede a você, como candidato, que continue surtado, lúcido, etc., e assuma o compromisso com você e com os outros que também nos apresentaram esse discurso de forma coerente.
que nós estamos prontinhos para criar fundos de estabilização, como o Chile cria, o cobre excede o preço, os municípios não recebem. Quando ele baixa o preço, o excesso do que foi pago aquela hora equilibra para que você consiga produzir. Nós precisamos de alguém que nos faça atração, que faça uma mineirização dos fornecedores de insumos da mineração. Nós precisamos de alguém que faça com que a cadeia produtiva da mineração fique dentro do Estado. Então, nós estamos pedindo isso, pedindo que você nos ajude na fiscalização da sonegação, que você nos ajude a mudar uma legislação burra que o Estado tem, de onde, às vezes, determinadas compensações ambientais não ficam naquele município que tem o passivo, simplesmente porque ele não tem uma unidade de conservação pronta para receber. Vai para o inferno, cria a unidade de conservação. Não é possível que o baque que eu tenho aqui de um impacto ambiental vai subsidiar uma outra atividade ambiental. Nessa hora, o município minerador tem que ser egoísta. O Estado precisa de ter respeito com esse tipo de coisa. E que a gente também não tenha um Estado. Como você falou, o Estado precisa de ser desenvolvimentista e ecológico, mas não pode ser desenvolvimentista e permissionário, permissivo em excesso, mas também não pode ser, não tem jeito de ser punitivo. É da iniciativa privada que se gera os recursos. Então, que se impõe a ela regras, mas que se dê a ela um horizonte previsível e uma condição jurídica de dizer que, se você cumprir todas as regras, você vai ser licenciado em tanto de prazo e vai funcionar. Porque é impossível também que um Estado letárgico, em todos os sentidos, continue penalizando quem quer produzir de maneira decente. Tomara que você consiga, e eu já vou mudar aqui, já vou pedir desculpa a Alba, a Estael e a você. Precisava mesmo de fazer para ver se a gente começa a pautar o debate no Estado, porque senão nós estávamos sujeitos a ter uma mineração, ou uma eleição sem pauta. Boa sorte, nós estamos esperando que dê tudo certo. Eu gostaria, temos uma equipe, está ali o Gustavo Gazinelli, que é o nosso coordenador das equipes de elaboração de programa, agendar depois com vocês na MIG, para conversarmos a respeito do assunto economia mineira e mineração e a questão ambiental. Gostei muito dessas colocações aqui, como diretrizes gerais, para nós conversarmos e detalharmos o plano nessa área. Eu queria aproveitar, só antes de passar a palavra ao amigo que ali está, e dizer o seguinte: nós temos que aproveitar a liderança do Vitor na área metropolitana. O Vitor talvez seja o cidadão mineiro mais atento e mais dedicado à questão metropolitana, e não é de agora, e de um modo bastante coerente. Eu penso que, se houver uma disputa ou uma tensão, eu diria, não construtiva, entre governo de Estado e governos municipais na esfera metropolitana, nós tenderemos a reproduzir os erros do passado, quando queria uma Assembleia Metropolitana na qual os vereadores pretendiam ter uma maioria quantitativa e vencer os prefeitos no voto. Você se lembra disso? Claro que não dá certo. Ou então cria-se um órgão deliberativo e a preocupação é: o Estado tem a metade, os municípios têm a metade. Esses tipos de arranjos não vão levar absolutamente a nada. A tensão construtiva é desejável, mas nós temos que começar a formar consensos razoáveis entre as lideranças municipais, a contar dos prefeitos, que nós temos uma agenda monumental. Em primeiro lugar, a questão de, com perspectiva de futuro, produção de água para o ambiente metropolitano, não apenas a população, mas também os negócios. E produção de água implica preservação inteligente de água. Por exemplo, São Paulo está pagando royalty a fazendeiros em Extrema, em um outro município, que eu não me recordo agora o nome, Camanducaia, para que preservem cada nascente e cada curso d'água, recebe um royalty, para preservar a água na bacia do Cantareira. Em Minas Gerais, nós não temos nada semelhante feito pela Copasa ou feito pela CEMIG. Preservação das águas para garantir a longuíssimo prazo a reprodução ampliada de água e o abastecimento das populações e também o fornecimento de águas para a prosperidade dos negócios. Essa é uma questão cada vez mais grave e que requer racionalidade, cooperação e entendimento entre todos.
e você tem essa liderança, essa credibilidade entre os prefeitos na região metropolitana. A maioria deles agora é de primeira geração de prefeitos, não tem nem no seu horizonte, nem na sua agenda, essa cultura de gestão metropolitana, e nós precisaríamos retomar isso. A outra coisa é o destino final dos tipos de lixo. O tratamento compartilhado, o lixo hospitalar, o resíduo sólido industrial, o lixo doméstico, a coleta seletiva, o uso industrial da coleta seletiva, a produção de energia a partir do tratamento adequado de lixo e assim por diante. Uma outra questão fundamental é como é que pensamos, digamos assim, o saneamento, não apenas a coleta domiciliar, mas o tratamento final para a água chegar límpida aos cursos d'água finais e o escoamento de águas pluviais se fazer de um modo racional, de um modo equilibrado, e não como vem sendo feito tradicionalmente no Brasil e na nossa região metropolitana. Eu vi, logo após o trabalho de canalização do Arruda se completar, naquela famosa curva dos 90 graus na Praça da Estação Ferroviária, numa chuva que tem uma curva que ocorre a cada número de anos, a Praça da Estação Ferroviária ser completamente inundada com 2 ou 3 anos após a canalização do rio Arrudas. Aqui estão alguns ambientalistas, entre eles, como se fosse o meu irmão, Apolo Eringer Lisboa, que há anos vem insistindo que é muito mais razoável você deixar a natureza fazer o seu percurso, fazermos parques lineares, que é facílimo repor a destruição de um parque ciliares, né? Ao longo dos cursos d'água, ocorrendo uma inundação. Então, nós repensarmos o ambiente metropolitano em cooperação, a questão do transporte coletivo de massa, a questão do metrô. E aqui, Vitor, eu queria compartilhar uma ideia, que é uma hipótese de trabalho, que eu preciso verificar a sustentabilidade jurídica disso. Nós sabemos que no horizonte visível dos próximos anos não haverá recurso federal e muito menos recurso estadual para investimento na malha de metrô na região metropolitana de Belo Horizonte. Entretanto, a questão que eu me pergunto é: o Estado é o concedente do serviço de transporte coletivo intermunicipal dentro do território de Minas Gerais. Qual é o problema de criarmos uma empresa público-privada, nos termos da qual todas as empresas que receberem do poder concedente, o Estado, a condição de permissionária ou concessionária para fazer o serviço público de transporte intermunicipal no território de Minas Gerais, contribuírem nessa empresa público-privada, que teria um fundo de capitalização, com 1% do faturamento anual, que as empresas de ônibus, como nós sabemos, elas não têm prejuízo possível, que é feito o cálculo da demanda e do movimento, e uma Câmara de Compensação Tarifária compensa a empresa que tem faturamento muito alto, correspondendo a ajuda àquela que tem um faturamento menor, que cumpre eventualmente uma função social de atender uma área menos populosa no Estado e coisas dessa natureza. Portanto, é um capitalismo sem risco. É um capitalismo sem risco. E o lucro é um lucro apropriado, em escala individual ou familiar, para investimento frequentemente imobiliário ou aplicação financeira. Não estou falando de 10%, que seria confisco. Estou falando de 1% como capitalização, para formarmos um fundo estadual numa empresa público-privada, e esse montante de dinheiro serviria de capital de giro constante para iniciarmos as obras em continuidade ao longo do tempo de implantação de uma malha metroviária de superfície na região metropolitana. Atender o Barreiro e chegar até perto de Ibirité, onde ali estão aqueles bairros, cidades, dormitórios, além do Barreiro de cima. Lindéia, o Independência, o Durval de Barros e assim por diante. Chegar até Betim, chegar até Ribeirão das Neves, estendendo o Vilarinho, se possível, cruzar a BR, ou por cima ou por baixo, entrar no Veneza. O Veneza hoje talvez seja o bolsão de pobreza maior em toda a região metropolitana. Eu imagino que já deva estar com uma população superior a 50 mil habitantes. Chegar em Santa Luzia, a 2 quilômetros de distância da cidade administrativa, onde nós temos 140 mil habitantes na região de São Benedito, com o maior conjunto habitacional em área contínua da América Latina, como se diz, que está ali dentro do São Benedito, e as pessoas não têm um transporte de massa desse tipo. Então, pensar esta coisa, o Estado não vai ter esse dinheiro. O governo federal, provavelmente, no horizonte visível de 4 anos, não teria esse dinheiro. O capitalismo não deve
através da função social da propriedade privada, ser um provedor de bem-estar, qual é o problema, então, de uma parceria público-privada para, através do Estado, tomar-se a iniciativa de criar uma empresa como essa, com gestão empresarial, formar um fundo de capitalização para contratar projetos e, gradualmente, segundo prioridades, ir fazendo linhas metropolitanas, inclusive uma negociação com o governo federal. Esses investimentos dessa empresa público-privada, a parte pública que eventualmente entrasse, o governo federal assumiria, a longo prazo, uma espécie de dívida, e o Estado teria um crédito junto ao governo federal, que tipicamente, como sabemos, com a exceção de São Paulo, todas as obras metropolitanas de metrô foram bancadas pelo governo federal. No Distrito Federal, na Grande Recife, na Grande Porto Alegre, foram bancadas pelo governo federal. Aliás, a propósito, é importante entender por que Pernambuco, que é muitas vezes menor do que Minas Gerais, conseguiu a rede plena de metrô no entorno da Grande Recife. Por que Porto Alegre conseguiu a rede plena de metrô? Porque não tivemos liderança política em Minas Gerais. Não tivemos liderança política de Minas Gerais junto ao Poder Federal. Não tivemos isso na esfera ministerial, não tivemos isso, infelizmente, na esfera congressual. E o resultado? Investimento de metrô em Minas Gerais nos últimos 30 anos, zero. Zero. Enquanto que a população metropolitana, se é que não já passou, está muito próxima de 5 milhões de habitantes, com 34 municípios dentro da malha, quase toda ela conurbada metropolitana. Então, é uma questão também a se pensar, e acho que era muito importante, Vitor, que você é como se fosse uma representação viva dessa cultura metropolitana. Perdemos o Plambel, a autoridade de gestão metropolitana, de pensar a questão metropolitana, está muito dispersa entre órgãos do Estado e a Fundação João Pinheiro, não se entende bem esse desenho institucional, e eu acho que os municípios teriam que assumir um protagonismo muito forte nisso, e aprendendo a trabalhar em cooperação, para não ficar, como hoje está acontecendo na nossa região metropolitana, uma espécie de cada um por si. Cada um por si. Você tem, talvez Nova Lima seja das pouquíssimas exceções, demandas individualizadas por município. Mas nós não temos, salvo engano meu, uma agenda metropolitana de demandas compartilhada pelos prefeitos e com esclarecimento da população. Então, eu acho que, se eleito governador, nós formaríamos uma saudável e necessária parceria para juntos trabalharmos a questão metropolitana. A um ponto, inclusive, de estimular os prefeitos e os secretários da área, quem sabe, para a cada 3 meses, com a presença do governador o dia inteiro, nós temos uma agenda de trabalho, tomarmos decisões incrementais e negociarmos juntos essa questão com os representantes de Minas Gerais no Congresso e com o governo federal também. Governo federal via BNDES, como é que poderíamos alavancar a parte do Estado com recurso do BNDES e essas empresas que eu mencionei, e, eventualmente, envolver também as transportadoras. Enquanto isso, é claro, cobraríamos do governo federal a finalização da 381 no trecho que vai de Belo Horizonte, passando por Caeté, até o Vale do Aço, e cobraríamos também o que São Paulo fez, fundamentalmente com recurso próprio, mas teve colaboração federal, o grande rodoanel metropolitano, que você há muito tempo luta por isso, que integraria por fora do colar metropolitano todas as rodovias federais, facilitando enormemente o trânsito de mercadorias e a circulação de caminhões diretamente entre as rodovias federais. Não sei o que você pensa sobre isso, até gostaria de ouvir seu comentário. Ô, João Batista, Minas Gerais tem mais ainda. Praticamente o nosso estado é ligado a São Paulo, ao Rio, ao Espírito Santo, por ferrovias. Utiliza essas ferrovias totalmente ociosas. E o que representa isso a nível de custo? Hein? São Paulo, Rio, Espírito Santo, e aí me parece que chegamos também em São Paulo, tem com o Paraná. Então, o Brasil realmente, se não passar por essa reforma, eu acho que uma reforma profunda, acho que não tem, como nós estamos dizendo, tem que mudar a mentalidade do político, não é isso? Quando você fala a respeito aqui do metrô, que você fala do anel rodoviário, quando você fala da 381, é impressionante que nós já tivemos agora recentemente, nesses últimos anos, um vice-presidente da República.
que foi um dos grandes responsáveis pela eleição do Lula. Ou não foi? Pois é. E o quê? Qual foi o investimento que Minas Gerais teve, gente? Qual? Você vê Pernambuco, não é isso? Um estadozinho pequeno, onde foi atendido, faltou o quê? Então, outro ponto que eu tenho batido muito, é justamente esse comando, que se não tem comando, gente, dificulta. É de um governador ter realmente, independentemente de cor partidária, de ter os 53 deputados federais e os 3 senadores trabalhando em conjunto. O que não pode é acontecer assim, na minha cidade, Nova Lima, recebe uma UPA e que ela custa para mim hoje R$400 por cada pessoa que entra lá dentro. Eu tenho que manter essa UPA, porque senão cai um pedaço de sol na minha cabeça. Só para você ter ideia. Entendeu? Agora, por que Nova Lima? Aí você vai se situar na cidade de Chapada Gaúcha. Eu conheço aquela região. Pois é, foi construída uma UPA ali, lá, que a prefeitura não tem recurso, praticamente quase que o orçamento da prefeitura é para gastar com a UPA. Então, essa falta de gestão, essa falta de visão, essa irresponsabilidade política, o sujeito quer ganhar voto justamente levando uma obra, e essa obra não é importante para aquela região. É isso que é o mal do Brasil. Quanto ao problema da região metropolitana, João Batista, você pode ter certeza que eu estou à sua disposição, né? Nós temos uma turma boa de prefeitos, claro que hoje eu fico até muito triste quando eu tenho assim, uma conversa, não vou falar de debate, uma conversa tão boa, que enriquece tanto, né? E aonde faltou aqui um bom número de prefeitos, não é isso? E que eu tenho certeza que todos que estão aqui estão muito felizes da sua forma de falar, de colocar, de transparência, de assumir responsabilidade, de mostrar o que tem que ser feito. Não é inventar que nós vamos fazer isso ou aquilo sem saber se tem condições. Eu acho que é isso aí. Então, pode ter certeza que esse trabalho na região metropolitana aí, embora eu estou no finalzinho do mandato como presidente, mas estou à disposição do próximo presidente para ele poder ajudar e junto com você, eu, sinceramente, um preparo igual ao seu, é muito difícil encontrar alguém hoje sendo candidato. E parabéns também pela sua vontade de participar. O mal do Brasil chama-se omissão das pessoas de bem, gente. Não é isso? De pôr a cara. A gente não põe a cara. A maior parte dos brasileiros sabe que as coisas são isso que ele falou, que eu falo às vezes, que é correto, mas simplesmente fica de braços cruzados. Agora, aqueles que não são prejudicados, mas que não querem que aconteça aquilo que teria para consertar, são os que levantam a voz. Não é não? Então, a situação assim é o Brasil. Essa é que é a verdade. Então, parabéns mais uma vez e pode ter certeza que vão marcar a reunião. Eu tenho prazer de te convidar também para você ir a Nova Lima, a gente ter uma conversa, ter uma palestra com o maior prazer. Entendeu? Tá bom? Temos aqui mais uma pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor Vitor Penido, com satisfação estar aqui nesse momento. Doutor João Batista, prazer em conhecê-lo, que eu não conhecia. Eu gostaria de falar com o senhor que os parabéns, não é meu não, é de toda Minas Gerais, pelo senhor fazer essa bela explanação, que eu gostaria que o senhor levasse isso ao povo mineiro, sem demagogia, com toda franqueza, como o senhor falou, que é o que nós estamos vivendo hoje na cidade. Eu sou Salim Salema Pimenta, vice-prefeito de Pedro Leopoldo. O senhor me desculpa, estou até emocionado de estar falando para o senhor, mas eu gostaria que todos aqueles que estiveram aqui nesse momento fizessem replicar o que o senhor está falando e que o senhor levasse e colocasse na pauta realmente essas falas do senhor, para que a gente pudesse discutir que é alinhada. O Vitor Penido está aqui, porque até eu vou falar com ele pela primeira vez, que causoar de Vitor Penido, quando ele fala que é presidente da Grambel, prefeito de Nova Lima, 6 mandatos, às vezes alguém até casou. Porque toda reunião nossa da Grambel, que a gente vai, o Vitor Penido gosta de brincar e relembrar os prefeitos e a todos que participam. Mas ser Vitor Penido que é o difícil. O senhor não tenha medo de levar a verdade aos mineiros. E falo mais, o que o senhor disse aqui, o doutor Salvador, que saiu daqui, nesse momento, ele disse que Minas Gerais está concorrendo com o Pará, e não com a Austrália. Pedro Leopoldo concorreu com Pedro Leopoldo mesmo. Quando nós temos 2 fábricas de cimento na cidade, no qual elas
automaticamente, quando o país estava dando aquela sensação de decolar, montaram mais 2 fábricas fora aqui em Minas Gerais. Então, o que aconteceu? Abasteceram outros locais, mais próximos, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, como foi falado aqui, e a produção de Pedro Leopoldo caiu. Pedro Leopoldo sobrevivia dessas fábricas de cimento. Hoje, nós temos hoje um plano de carreira de professores no município, que ele, se não estancar aqui agora, ele fica impagável, tem que ser contido. Já falei com o prefeito para poder ter atitude, e nós vamos para o meio da praça, sentar no banco, mostrar as contas para o povo, que não tem condições de continuar do jeito que está, porque o CPF dele está lá, se ele não tomar atitude. Então, o que eu falo com o senhor? Parabenizo pela sua atitude e pelo doutor Salvador, quando falou que o senhor está surtado. Não, o senhor não está surtado, não. O senhor está falando a realidade do país hoje, da cidade e do entorno. Porque quando, há poucos meses atrás, esse atual governo puxou um pedágio aqui entre Sete Lagoas e Belo Horizonte, com 2 pontos. Um em Prudente de Moraes e outro aqui em São José da Lapa. Nós temos uma rodovia, uma BR aqui, uma LMG 424 pronta para cá, para Pedro Leopoldo, e tem a MG10 para o aeroporto de Confins. O pedágio é só na MG 424, para o aeroporto não tem pedágio. Nós deveríamos estar discutindo, por quê? 4,15 de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte e 2,80 de Pedro Leopoldo a Sete Lagoas, para poder fazer uma terceira faixa de rodovia de Pedro Leopoldo, do trevo de Pedro Leopoldo, que é Matozinhos, até Sete Lagoas, nós pagarmos a obra de lá, sendo que o nosso aqui já está liberado. Agora, por que não coloca, então, eu falei na reunião que teve lá, aqui na Samarino, aqui perto desse cemitério aqui, que aí todo mundo teria que pagar, Lagoa Santa, Vespasiano, o povo que vai para o lado de lá, porque não tem peito, é mais fácil pegar os fracos. Graças a Deus nós conseguimos suspender esse processo com 2 liminares. Estamos lá, eles estão tentando tomar, mas está suspenso. Mas, se Deus quiser, eles não vão conseguir, não. Porque no apagar das luzes, com todo o endividamento que tem aqui, o senhor veja aqui, ó, nós temos aqui na cidade de Pedro Leopoldo hoje, até o dia 26/6, que ninguém discute, R$ 10.479.332,52, que é a dívida do Estado com Pedro Leopoldo, com saúde, Fundeb. Isso aqui ninguém fala, mas o tanto de carro que foi distribuído na cidade administrativa por esse mês passado aqui é incalculável. O tanto de carro que foi renovado. Todo dia dava-se veículo, dava-se ambulância, dava micro-ônibus e ônibus ali, para todo mundo. Mas nós temos aqui dívida de ICMS, IPVA e para a educação e Fundeb, que está aqui. Vespasiano é 20 milhões, cada município tem a sua. Só que o que eu falo com o senhor? Está endividado, eu acredito que não ganha as eleições em outubro, o pagamento vai ficar mais difícil ainda, como o senhor disse aqui, mas tenha peito e coragem de levar a verdade aos mineiros. Mas não só no tempo seu de televisão, mas em qualquer canto que o senhor for, faça gritar bem alto, porque como o senhor tem poucos. E esses aí, a gente tem que dar valor. Eu espero, eu sou de Araxá, mas morava lá na divisa com o Pará. E hoje moro em Pedro Leopoldo. Mas eu espero que o povo atente, porque a hora de mudar é agora. E o senhor registre no cartório tudo que o senhor vai falar e peça o povo para te cobrar, não faça aliança que não consiga cumprir com partido nenhum, porque o partido seu está aqui, ó, é o povo. É esse que te coloca lá. Esse partido te coloca lá e ele te tira, ele te coloca e te tira, se o senhor não cumprir. Mas o que acontece? Os outros partidos, com todo respeito a toda a cúpula partidária, o senhor vai te pedir secretarias, coloque pessoas capacitadas. Nós deveríamos estar discutindo do aeroporto de Confins, aeroporto de Belo Horizonte em Confins, o aeroporto da Pampulha, que amavelmente o prefeito Calil nos atendeu aqui, quando eles queriam tirar alguns voos de Confins para trazer para Pampulha. Nós não devíamos estar discutindo isso, não.
Nós devíamos estar discutindo como é que nós faríamos para chegar com o metrô aqui de Venda Nova até o aeroporto de Confins, com o MOVE. Como o doutor Vitor Penido falou aqui, a malha viária que nós temos aqui da ferrovia, o senhor pode pegar aqui pela ferrovia e parar lá no Dr. Lund e acabar de chegar, se fosse o caso. Está ociosa. Nós temos muita questão de falar. E na sua posse, o senhor faz um favor, me convida que eu quero estar lá. E não surte só nessa campanha, mas fique surtado por um bom tempo, quando o senhor for governador, e não deixe ninguém te levar para o Galvão Veloso, que o senhor está coberto de razão. Muito obrigado a todos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, não? Ao pré-candidato, ao governo de Minas, João Batista dos Mares Guia. Agradecer a presença e o apoio dos prefeitos, dos pré-candidatos, secretários municipais, das prefeituras da Grambel e da MIG e demais presentes. Lembrando a todos que a continuidade dos nossos encontros vão acontecer nos dias 12 de julho, próximo, quinta-feira, onde teremos a presença dos pré-candidatos Antônio Anastasia, do PSDB, às 14 horas, às 16, Márcio Lacerda, PSDB, às 17h30, Adalcleber Lopes, do PTD. E no dia 17 de julho, terça-feira, às 14 horas, Rodrigo Pacheco, do DEM, e às 16 horas, o governador Fernando Pimentel, do PT. E gostaria também de dizer que esse evento foi transmitido ao vivo pela TV Banqueta, o canal comunitário de Nova Lima, pelo canal 6 da NET e pelo site da TV. Gostaria de também agradecer a presença de todos. Nosso muito obrigado, uma boa noite. Chegamos ao fim do primeiro dia de evento, do encontro de prefeitos, os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, evento este organizado pela MIG e pela Grambel. Na próxima quinta-feira temos um encontro marcado, onde terão oportunidade de passar até você e de casa as suas propostas, o senador Anastasia, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e o deputado estadual Adalcleber Lopes. Esperamos você na próxima quinta-feira, a partir de 14 horas, aqui na sua TV Banqueta. Até lá!